há 4 meses, a gente está falando aqui há uns 2 meses já sobre esse jogador. Mas para mim é uma contratação que vale o esforço, chega para ser titular, tem o ok e o aval do Jorge Sampaoli, que trabalhou com ele no Atlético Mineiro. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal com notícias diárias sobre o Flamengo. Então se você é novo aqui pela primeira vez no nosso canal, o YouTube está te recomendando nosso vídeo para vocês. Nos ajude a trazer conteúdos diários, deixando seu like, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho das notificações e compartilhe aí nossos vídeos com os seus amigos. Que aqui você ficará por dentro de todas as notícias e últimas atualizações do time mais amado do Brasil. Galera, irei deixar aqui na descrição desse vídeo o link do canal oficial aqui no YouTube do SBT Sport Rio aí, para deixar os créditos aí, direitos autorais com Vene Casagrande e companhia. Agora vamos para as últimas notícias do Mengão, que hoje enfrentará o Alcas aí pela Copa Libertadores da América. Resultados, né? A vitória já classifica o Flamengo, mas a questão é justamente esse primeiro lugar do grupo. O Racing teria que perder para o Nublense para que o Flamengo ficasse no primeiro lugar do grupo. Dá, claro que dá. Ô, Vene Casagrande, o assunto mesmo é a polêmica em relação ao Gabigol. O que acontece? O que é isso, gente? Eu vou disputar Stock Car hoje. Gente, pega o capacete. Vocês fazem isso comigo? Foram bem nessa, parabéns. O Marco Viana, beijo, tá sempre participando. Vene, o que rolou com o Gabigol? Mas o look tá bonito, de Obrigada, verdade. Equipe Águia Branca. É isso. Vamos lá, o que aconteceu com o Gabigol foi o seguinte. Na segunda-feira, tá? O Flamengo jogou domingo em Santos contra o Santos. Só ver, sabe qual é o nome da minha companhia? É companhia que fala, não? É equipe. Equipe. É Alcar. Alcar? Que momento. Vai. Mas enfim, o Flamengo jogou no domingo contra o Santos, lá em Santos, na Vila Belmiro, e o jogo acabou 8h30 da noite. Após o jogo, os jogadores foram comunicados que o treino, na segunda-feira, que seria à tarde, passou para amanhã. O Gabigol, que já tinha se planejado para ficar em Santos, cidade que ele mora, cidade que ele tem casa, cidade que ele tem amigo, família, conversou com a diretoria e com a comissão técnica para se reapresentar na segunda tarde, para treinar sozinho na segunda tarde. A comissão deu ok, a diretoria também deu ok. A questão é, outros jogadores que também tinham se planejado para fazer outras coisas na segunda pela manhã, mudaram tudo para poder se reapresentar na segunda pela manhã. O que eu quero dizer com isso? Que pessoas dentro do Flamengo não gostaram e trataram a decisão da diretoria, que não foi algo indisciplinar do Gabigol, porque foi algo combinado, mas trataram a decisão da diretoria e da comissão técnica como regalia a Gabigol. E o Gabigol, de fato, treinou na segunda-feira sozinho no CT à tarde. Fez o mesmo trabalho que seria feito pela manhã. E nesse caso, quem dá o ok? É o Sampaoli? Quem é a diretoria? A diretoria. O Sampaoli até pode dar ok, mas aí vem a diretoria, o diretor executivo Bruno Spindel, vem o vice-presidente de futebol Marcos Braz e dá ok. A questão é, pessoas dentro do Flamengo, e quando eu digo pessoas dentro do Flamengo, envolve jogadores, funcionários, não gostaram porque trataram como regalia. E de fato, se a gente for parar para analisar, é uma regalia, porque a gente está falando de um compromisso. Se o Gabigol tinha um compromisso marcado lá em Santos, ele que desmarca o compromisso. Vou dar um exemplo aqui pra gente. Se o Big Boss vira pra mim e fala assim, ó, o horário do programa mudou, vai ser segunda às 7 horas da manhã. Eu posso ter marcado o que for segunda às 7 horas da manhã, futevôlei, almoço, jantar, café da manhã, eu tenho que desmarcar e comparecer ao trabalho. Não dá pra eu ter uma regalia e trabalhar aqui no outro horário diferente de vocês. Isso, a gente está falando de uma empresa. O Flamengo é uma empresa, embora seja futebol, mas também é uma empresa. Então, de fato, muita gente dentro do Flamengo não gostou e tratou como regalia. E o Gabigol treinou sozinho segunda-feira à tarde. Olha, numa situação assim... E só para deixar claro, Gabigol, Flamengo não é Big Brother, mas a gente consegue descobrir as coisas mesmo sem câmera, tá bom? Ô, seu Vene Casagrande. Mas ué. Ô, Lucas Pedrosa, pro povo de casa que às vezes não entende muito bem de futebol, não gosta, a gente sabe que a gente tem um público grande assim que tá aqui porque gosta da gente, né? Vou explicar pra vocês. É como se o Big Boss combinar, ó, segunda-feira vocês vão apresentar o programa à tarde. Tá bom, estamos aqui todos, DJ Careca, a gente, o Alex, todo mundo. E aí, ele muda no domingo. Não. O programa vai ser ao vivo de manhã. E aí, eu ligo e digo, olha, Big Boys, eu não vou poder, porque eu estou em Londres e eu não posso. Eu tenho um compromisso em Londres, eu não posso. E aí, todo mundo vem trabalhar, muda o horário. O Pedrosa ia pro cinema com a namorada, não vai. O Vene ia pra praia, não vai. Mas eu posso ficar em Londres.
não cai bem internamente. Isso para nenhum ambiente de trabalho, né, Pedrosa? Eu acho que você abre uma margem muito ruim. Se fosse um problema pessoal, um problema grave, alguma coisa que realmente o Gabigol não pudesse resolver em algum outro horário, eu acho que todo mundo entenderia, porque problemas todos nós temos no nosso dia a dia. Vai ter dia que você acorda doente, que o seu tio vai ter um problema, sua irmã, sua mãe, enfim, faz parte. Mas não foi o caso. Eu acho que você abre uma margem para qualquer outro jogador. Se tiver qualquer outro compromisso da vida e não quiser treinar com o Flamengo no horário, ó, diretoria, seguinte, eu vou treinar de manhã hoje, tá? Porque eu tenho um café da manhã pra comer e eu não vou treinar de tarde com o grupo. E pior, Fernanda, além da parte disciplinar, vou pensar no campo e bola. Eu sempre penso no campo e bola. Se você pensa o Gabigol como titular da sua equipe, você perdeu um dia de preparação com ele. Ele era o cara que poderia estar trabalhando com o grupo para ele melhorar, inclusive vem recebendo críticas da torcida porque não tem conseguido encaixar no sistema do Sampaoli, assim como o Pedro também, o Vene já falou isso aqui, você prejudica o campo e bola. E vale lembrar, o Flamengo jogaria hoje, quarta-feira, certo? O Flamengo está classificado na Libertadores, então como é que o jogador importante que é considerado titular da equipe, que é considerado o maior ídolo, não vai participar da preparação 2 dias antes? Desculpa, eu acho que é muito mais pelo campo e bola e pela margem que você dá em relação aos outros atletas do que qualquer outra coisa. E eu tenho uma coisa a dizer. A culpa não é desse cara. Não, zero. Aliás, nem perto chega dele. A culpa é de quem permitiu. Porque quando você deixa um e não deixa o outro, a escolha é da gestão. Eu deixei ele e não deixei ele. A culpa é da gestão, que poderia administrar de outro jeito. Cara, o que a gente vai fazer aqui? Poxa, ele tem um compromisso, o cara tem uma moral, vamos respeitar o cara. Vamos fazer o seguinte, vamos botar então todo mundo pra de tarde. Senta com o Sampaoli e fala, olha, vamos fazer o seguinte, o Gabi tem um compromisso, o cara é muito respeitado, a gente quer deixar esse momento pra ele, a gente acha importante, mas não acha justo com os demais. Então vamos fazer o seguinte, professor, que tal a gente manter o treino à tarde? Ou junta todo mundo, eu não sei, mas a culpa não é dele, a culpa é de quem deixou. Concordo. E é algo que a gente vem mencionando aqui durante muito tempo no programa. O grande problema no Flamengo hoje é falta de comando. E quando eu digo falta de comando, é da diretoria. Porque em muitos casos os jogadores precisam ser cobrados. Exemplo, a gente vive falando aqui, debatendo o desempenho de treinador no Flamengo. Desde a saída do Jorge Jesus, a culpa é apenas do treinador? Claro que não, a culpa também é dos jogadores que fazem parte do atual elenco. E eles precisam ser cobrados. Não dá para o Gabigol, que é tratado como ídolo, de fato é o maior ídolo. E deve ser, né? E deve ser, porque o que ele fez com a camisa do Flamengo, pouquíssimo jogador vai conseguir fazer. Mas, de fato, não dá para ele ter esse tipo de regalia e os outros não. Então, o problema não é dele. Concordo com você, o problema não é do Gabigol, ele pode fazer o pedido. O problema é de quem permite, e quem permite é a diretoria. E às vezes o cara não tá nem sabendo, né? Ele tá lá, pediu um negócio, permitiu, ele foi lá fazer o que ele tinha que fazer e voltou e entendeu o que aconteceu. Às vezes o cara mesmo não tá nem sabendo disso. Ó, o Luiz Araújo chegou ao Rio e já falou pela primeira vez como jogador do Flamengo. Vamos ouvir o que ele disse. Minha expectativa é a melhor possível, estou muito feliz de vestir o manto. É a maior torcida do Brasil, a maior torcida da América, do mundo para mim. Estou muito ansioso, espero dar muitas alegrias, conquistar títulos aqui. E muito feliz de estar voltando ao Brasil. Ô, Vene, você tem informações sobre com a contratação do Alan? Então, é uma negociação que já está se estendendo há muito tempo. A informação que eu tenho é que está tudo certo, que em breve o jogador vai assinar com o Flamengo, um contrato até dezembro de 2027. O Flamengo vai pagar 8 milhões de euros ao Atlético Mineiro pela contratação desse volante e pode também gastar mais 1 milhão de euros em prêmio. Só que esse 1 milhão de euros não vai para o Atlético Mineiro, vai para os empresários. Porque os empresários abriram mão de receber comissão do Atlético Mineiro e ficaram com 10% do jogador de uma futura venda. E cada prêmio, ou seja, cada meta que ele bater, o Flamengo vai lá e dá uma quantia aos empresários e pega um pouco desse percentual que ainda está vinculado aos empresários. Então é uma negociação que, de fato, pegou áreas de novela aí, 4 meses se estenderam, mas o Flamengo... 4 meses? 4 meses que o Flamengo está tentando. 4 meses você está falando isso aqui? 4, não que eu estou falando, mas rola há 4 meses, a gente está falando aqui há uns 2 meses já sobre esse jogador. Mas para mim é uma contratação que vale o esforço, chega para ser titular, tem o ok e o aval do Jorge Sampaoli, que trabalhou com ele no Atlético Mineiro, e em breve esse jogador vai chegar ao Rio de Janeiro e se apresentar ao Flamengo. Eu também acho que vale o esforço, Pedrosa. Você também concorda? Sem dúvida alguma, uma posição que eu não diria que é carente no Flamengo, mas o Flamengo tem jogadores que não estão desempenhando o que deveriam desempenhar.
E o Alan é um cara extremamente qualificado, tem bom passe, leitura de jogo, sabe o que é jogar em time grande, tem experiência de ter passado pelo Fluminense aqui no futebol carioca, também sabe como é que funciona o próprio Rio de Janeiro, então baita contratação do Flamengo. Uma curiosidade também, embora ele ainda não seja jogador do Flamengo, mas o Sampaoli e membros da comissão técnica já conversam com o jogador. Inclusive até pediram para ele viajar ao Rio de Janeiro. E ele brincou na ligação, falou, não posso fazer isso. Porque se ele fizer isso sem autorização do Atlético Mineiro, obviamente o Atlético Mineiro não vai liberar mais a venda, né? E só para contextualizar, muita gente não está entendendo o movimento dessa contratação. O Flamengo, além de se reforçar com um dos melhores volantes do futebol brasileiro, está tirando um baita jogador de um rival direto na briga por títulos. Então, por conta disso, o Atlético Mineiro até estava fazendo jogo duro, mas não tem jeito. A gente está falando de um clube mineiro que está passando por muitas dificuldades financeiras. E eles sabem que nenhum outro clube iria oferecer esse valor pelo Alan. E o Pires na mão fragiliza, né? O Atlético com a necessidade, olhando também o lado financeiro, às vezes precisa abrir mão da parte esportiva. Vamos olhar a nossa enquete? @SBT Rio, você segue a gente no Twitter. @SBT Rio Oficial, você segue a gente no Instagram. Segundo o Vene Casagrande, Gabigol pediu para treinar separado à tarde por ter compromissos em Santos. Você acha que, vote, primeira opção, erro da diretoria, segunda opção, combinado não sai caro, terceira opção, falta de comando geral, quarta opção, pega mal com o elenco. Eu acho que a primeira e a segunda opção, elas são a mesma opção. Erro da diretoria, falta de comando geral, né? E a última também, eu acho que também pega mal com o elenco, eu acho que é... a primeira, a segunda e a terceira, Vene. É um pouco de tudo ali, mas se eu tivesse que votar, obviamente, apenas um ali, acho que falta de comando geral. Falta de comando geral? Eu votaria nisso. E você, Pedrosa? Eu não posso falar falta de comando geral porque eu não sei se o Sampaoli autorizou isso. Tem muitas coisas que a gente não sabe em relação ao técnico. O Vene até com certeza consegue apurar essa informação, mas eu acho que foi um erro da diretoria. Erro da diretoria. Porque eu não sei se o Sampaoli só foi comunicado. Olha só, o Gabigol não vai treinar hoje, vai treinar de tarde. Sim. E o Sampaoli só... Então, se eu falar falta de comando geral, eu vou estar colocando o Sampaoli no bolo. O que o Pedro está querendo dizer é que o Sampaoli pode ter sido voto vencido. Entendeu? Ele pode ter sido só comunicado. E o que você está querendo dizer é que, no caso aqui, a palavra geral... Agora vamos para a aula de português. O sujeito, lembra do sujeito? Lembro. A palavra geral tem o Sampaoli. Tem. Né? E a palavra diretoria não tem. Porque quem é o comandante do time? É o Sampaoli. Sim, então... Agora, o Sampaoli, sabe o que ele pode fazer como comandante? Ah, é? Você fez isso? Então, contra o Alcas, eu boto o Pedro. Isso pode acontecer. Ele pode fazer isso. Pode acontecer, inclusive. Que Né? palhaçada é essa? Olha ele aí, ó. Thiago Carvalho. Thiago, a única coisa que o Clebão, nosso câmera, que é uma entidade na Band, quer saber é o seguinte: o Arrascaeta sai jogando ou não sai jogando, Thiago Carvalho? Boa tarde, jovem. Boa tarde, GV. Boa tarde, Atirson, Flavinho. Boa tarde pro Clebão também. O Arrascaeta vai jogar hoje, tá bom, Clebão? Fica tranquilo, vamos lá. Bom, jogo importante primeiro aqui no Maracanã, né? Contra o Alcas, 9h30. A gente já sabe das condições, o Flamengo precisa se classificar para as oitavas de final. A situação nem é tão complicada assim, a menos que o Flamengo seja ser o primeiro colocado do grupo, que é um desejo do Flamengo, é claro. Então, para isso, o Flamengo precisa vencer o Alcas aqui no Maracanã com mais de um gol de vantagem e torcer pelo tropeço do Racing. Nessas condições, o Racing que recebe o Nublense em casa, jogando lá no El Cilindro, na Argentina, nessas condições, o Flamengo se classifica na primeira condição. Agora, para o Flamengo ficar na segunda posição, já é bem mais tranquilo. O Flamengo tem 5 gols de vantagem sobre o terceiro colocado, que é o Nublense, então o Flamengo só não pode ser goleado hoje aqui contra o Alcas no Maracanã. É bem verdade que quando saiu o sorteio da fase de grupos, a gente achava que o Flamengo teria uma classificação muito mais tranquila. Nós mesmos avaliamos o grupo do Flamengo como um dos mais fáceis, né, da fase de grupos, e o Everton Ribeiro até concordou conosco e falou um pouco sobre essa situação do Flamengo de ainda não estar classificado. Vamos ouvir o camisa 7. De não estar classificado ainda, estamos próximos, mas a gente tem que fazer de tudo para fazer um grande jogo, classificar e ir com moral, né, para as oitavas, mas é foco total agora para a gente poder fazer o nosso melhor. Temos pouco tempo, né, para trabalhar, mas fazer bem feito os treinamentos, quem entrar no jogo, né, os 11 e depois os que entrarem também, poder fazer o melhor,
porque dentro de casa a gente sabe que a gente é muito forte, né? Com a nação nos ajudando. Então Bom, sobre a dúvida do Clebão e dos torcedores rubro-negros, então, o Flamengo faz um treino agora, aquele último treino característico do Sampaoli. Todo dia de jogo tem atividade na parte da manhã. É o que acontece nesse momento no Ninho do Urubu. A expectativa é que o Thiago Maia e o Arrascaeta recuperem a vaga no time titular, comecem entre os 11. Se isso de fato acontecer, então o Vitor Hugo e o Everton Ribeiro deixam a equipe titular. Provavelmente esse vai ser o time do Flamengo. Lembrando então que o Davi Luiz e o Pedro continuam do lado de fora. O Gabigol, desde que tomou aí a decisão de disputar a vaga com o Pedro, de ser o camisa 9, deve ser mantido então na posição como centroavante do Flamengo para logo mais. Em relação à venda de ingressos, mais de 56 mil ingressos vendidos de forma antecipada. Expectativa de casa cheia hoje aqui no Maracanã e, é claro, com a classificação rubro-negra, GV. Muito bem, Thiago. Eu achei que o Thiago ia dar um trote ali em volta do Maracanã igual o Vidal, porque o Thiago é saradão. Posta foto sem camisa com short e malhação no Instagram. Procura lá, Thiago Carvalho. O Vidal não. Assume lá a sua fofurice, mas dá um trote em volta do Maracanã. Thiago não, só faz flexão nas academias da Tijuca. O braço dele tá inchado mesmo. Cadê? Mostra o Muque aí, Thiago. Mostra o Muque. Cadê o Muque? Quer flexão? Quer flexão? Quero, meu Deus do céu. Eu quero flexão, eu quero. Ah, meu Deus, vai bater o queixo no chão ali. Pô, tu é grande, hein, cara? Ó. 2. Aí, ó. Isso é saúde, pô. Isso é o... Não quer queimar a mão, não, seu menino. Depois a gente faz um desafio. Depois a gente faz um desafio. Eu quero que o Flávio Amêndola faça daí, eu faço daqui. Hoje não, mas eu gostei disso. Deus. A gente faz. Hoje não, o João tá aqui igual o Kleber Machado. Hoje não, hoje não. Hoje não. Mas na próxima, hoje sim. Obrigado, Thiago Carvalho. Valeu, Thiagão. A pontinha do dedo, quando queimar a mão toda. Igual as garras. Na próxima ele vai fazer igual a Demi Moore naquele filme, com o braço assim, ó. Sabe? Eu quero ver. Bom, Flamengo, muitas notícias. Então nós concordamos que se ele tinha que dar um recado pro Arrasca, já foi dado no outro jogo, que hoje temos que ter Arrasca. Eu acho que não foi nem um recado direcionado ao Arrascaeta. Eu acho que o Arrascaeta foi só o exemplo para todos os jogadores, principalmente os medalhões, porque do jeito que as coisas estão, o Flamengo ficou 10 jogos invicto, beleza. Mas aquele futebol, a gente vê um jogo ou outro, não é uma coisa constante. Muito bem, campinho na tela. Quero ver se vocês aprovam a possível escalação do Flamengo. Não tem muito o que inventar também, né? São Paulo ali. Matheus Cunha no gol, Fabrício Bruno, Bolt da Gávea, Léo Pereira, que no último jogo eu fiquei um pouco chateado. O Wesley na direita, Ayrton Lucas na esquerda, Eric, como diz Flávio Amêndola, que é Ele parça. que pediu pra ser verdade. chamado de Eric. Gerson, Thiago Maia e Arrascaeta. Como é que tá a situação do Alan, hein? Parece que tá bem encaminhada, muito Tá bem bem encaminhada. Arrascaeta, na frente, Everton, Cebolinha e Gabigol. Mudou. Eu sinto falta dos extremos, como a Atisson gosta de falar. Atisson, me ajuda aí. Pô. É assim, pela característica até do Wesley, né, de ter a facilidade de apoiar bem, ele de repente deixa esse lado direito para o Wesley ter a facilidade de penetração. Coisa que do lado esquerdo, às vezes, tira um pouco da subida do Ayrton Lucas com a presença do Everton Cebolinha ali. Por isso que você tem que ter um pouco da inteligência até mesmo para vir por dentro, para liberar o corredor, principalmente que o Ayrton tem essa facilidade. O Cebolinha jogou muito bem no último jogo, né? Teve melhor do que nos outros jogos. Aí você tem o Everton Cebolinha e o Everton Ribeiro, que você pode alternar, um do lado ou do outro. O Everton tem mais facilidade, o Everton Ribeiro tem mais facilidade de jogar pelo lado esquerdo, direito, porque ele vem por dentro, ele usa a canhotinha dele para achar o último passe, dá a liberdade do Wesley ultrapassar. Mas, no último jogo, como o Cebolinha foi bem, pode ser uma alternativa boa. Deixa eu dar uma dica pra vocês aqui. Tá vendo esse homem aqui? Tem passado despercebido. Gabigol, tem passado despercebido e tudo mais. Vou dar uma dica de ouro. Não tô nem na hora da betando aqui. Mas, né, você já sabe que dobrar o primeiro depósito. Esse homem aqui vai brilhar hoje. Gabriel Barbosa, o predestinado. Gabigol, esse mesmo. Esse mesmo. Gabigol. Chegando aí no Rio de Janeiro, segundo o jornalista aí, Mauro César Pereira, agora com a distância do Flamengo que está tendo aí com a contratação de Dela Cruz, que o River Plate, com a classificação para as oitavas de finais da Copa Libertadores, não quer liberar aí o jogador. O Flamengo agora foi no mercado e busca a contratação do meio atacante Claudinho, que atualmente está no Zenit. O negócio ainda está no estágio inicial e o clube carioca pretende oferecer cerca de 12 milhões de euros ao russo. Ciente de que provável terá que elevar aí a proposta, o Flamengo está disposto aí a pagar 15 milhões de euros aí
para contar aí com Claudinho. Então essa aí é a bomba do dia aí, pode ser o grande reforço chegando no Flamengo. E aí, o que vocês acham aí sobre Claudinho no Flamengo, nação? Quero que vocês deixem aí nos comentários a sua opinião, seu feedback, que é muito importante aí no nosso canal. Deixe seu like, se inscreva, ative o sininho das notificações e compartilhe aí nossos vídeos com os seus amigos.